Existem pessoas que têm a capacidade de mudar de uma forma extremamente positiva o curso do desenvolvimento de um país. Dora é uma pessoa que tem essa capacidade. Ao longo da vida, ela foi capaz de imprimir na ciência visual, tanto em São Paulo como no resto do país, uma dinamicidade que se faz sentir não somente nas pessoas que estão em torno dela em São Paulo, mas também em diversos grupos espalhados no país. Eu venho de uma família judaica muito ligada às coisas da cultura. Então, isso eu acho que foi o que me moveu para a área acadêmica. E meu interesse, através da literatura, eu acho que veio daí, foi se aprofundando para o lado da compreensão do ser humano. Justamente quando eu estava na idade de fazer o vestibular, criou-se o primeiro curso de psicologia. Então eu fui conversar com a doutora Anita Cabral, que foi a pessoa que criou o curso uma filósofa que criou o curso de psicologia. Foi parte do primeiro curso de psicologia da USP. Então, não havia se formado ainda a primeira turma clínica. A minha inclinação não era clínica e eu acho que eu não escolhi medicina em parte por causa disso. A minha inclinação era uma inclinação de compreensão do ser humano. Quando chegou no terceiro ano do curso, apareceu um professor de fora, que era o professor Fred Keller, e era um professor do que se chama hoje análise experimental do comportamento, da linha de condicionamento operante, e amigo e colega do Skinner, o Keller, e era um grande difusor das ideias dessa área. E o Savay, então, convidou o Keller para ficar um ano no Brasil, dando aula para nós. Esse contato foi o meu primeiro contato com a produção científica, com a construção de um experimento, com a construção de um trabalho de pesquisa. E eu me candidatei a uma bolsa e acabei indo, então, para a Universidade de Columbia, em Nova York, onde o próprio Keller lecionava. Da mesma forma como eu me entusiasmei com a análise experimental do comportamento, o Miller me abriu uma nova área que eu desconhecia, da forma como ele mostrou, que era a área que interligava, procurava a ponte entre sensação e percepção e os mecanismos neurais subjacentes a isso. Então, eu fiz várias coisas de eletrofisiologia na Colômbia. Aí, quando estava na hora de fazer realmente o doutorado, o Miller recebeu esse convite para a Universidade de Indiana e foi embora. E então eu passei para a orientação do Graham, que foi também um excelente orientador. A minha tese foi em psicofísica humana, com o Graham, Clarence Graham, que era um professor da área de psicofísica. O Miller fazia psicofisiologia. E o professor Keller continuou muito amigo, mas eu não esqueço o comentário dele, diz, tem gosto para tudo. E aí eu voltei para o Brasil. Já estava esperando meu filho, que nasceu quando eu cheguei aqui. Foi na maternidade que a professora Carolina Bori veio me fazer uma visita na maternidade, trazer um lindo casaquinho para o bebê e um convite para entrar na USP como docente. E aí eu entrei no departamento de psicologia experimental, onde eu estou desde aquela época, são 43 anos.
Eu tive a aventura de conhecer Dora Aventura, não foi um trocadilho intencional. Primeiro, como defendendo o meu mestrado no Instituto de Biofísica do Rio de Janeiro, quando ela esteve na banca que me examinou. Naquela ocasião e nas comemorações em seguida, eu tive a oportunidade de ver que se tratava de uma pessoa diferenciada, inteligente e capaz de fazer um número muito grande de realizações. O papel da Dora não é só um papel de orientar, mas é um papel de encaminhar para a vida mesmo, né? E eu acho que isso ela me ensinou bastante. É um grande exemplo que eu carrego dela. E eu lembro muitas vezes que a Dora sentava do meu lado, puxava a cadeira, sentava do meu lado no computador, vem cá, vou te ensinar a tabular os dados, fazer um gráfico, fazer pesquisa bibliográfica. Ela sempre foi muito animada em Web of Science, principalmente em PubMed. Então a gente entrava nessas bases de dados e se perdia ali fazendo buscas bibliográficas, ela me mostrando todas as ferramentas. E isso eu tenho prazer de fazer com meus alunos hoje, e com certeza é a herança da Dora. Assim, isso é a Dora em mim. O que eu recebi no departamento quando eu cheguei, e era motivo de gozação na minha família, foi um banheiro vazio. Um ex-banheiro foi o meu laboratório. Finalmente chegaram os equipamentos, osciloscópios, equipamentos para eletrofisiologia, que era o que eu queria fazer, e então, não tendo no momento camarão de rio para poder testar a resposta, eu fui na sala vizinha, que era o laboratório do professor Walter, e peguei uma formiga e fixei a formiga e botei um eletrodo. Consegui registrar um eletroretinograma no olho de uma formiguinha. Isso foi, então, pontapé inicial para todo o meu trabalho, que durou, isso era início dos anos 70, que durou até o final dos anos 80, com eletrofisiologia em insetos. A Dora ela é altamente ligada nas questões de informática, de ponta, né? A Dora que me apresentou o MSN, o Skype, quer dizer, a Dora ela consegue estar à frente assim da tecnologia, né? Ela ainda continua sendo uma mulher de vanguarda. E esse foi um período muito rico, no qual eu contei com a colaboração de uma pessoa fantástica com quem eu trabalhei durante muitos anos, que é o John Manuel de Souza. Ele foi várias vezes também para Berlim e construiu em Berlim um sistema, bolou um sistema para medida de sensibilidade espectral em um fotorreceptor. Então, com isso, nós fizemos muito trabalho de pesquisa, comparando diferentes espécies em diferentes habitats. Toda a fisiologia da visão de cores de tartaruga era baseada na ideia de que eles tinham 3 tipos de fotorreceptores. Mas, recentemente, em trabalhos comportamentais com pombo, percebeu-se que podia haver um 4º tipo. Então, o pombo tem, além dos 3 tipos de fotorreceptores semelhantes aos que nós temos, um 4º tipo que tem sensibilidade máxima na região do ultravioleta. Então, me interessou muito começar a trabalhar com beija-flor, com tartaruga, etc., para investigar a visão no ultravioleta. Eu acho que a Dora pode ser considerada um exemplo na ciência brasileira de diversas formas, mas sobretudo pela diversidade de ações que ela teve. Ela trabalhou em diversas áreas na neurociência. Ela, além disso, teve um engajamento importante com atividades associativas, a presidência da FESB, a vice-presidência da SPPC, a diretoria do Instituto de Psicologia na USP, os trabalhos no âmbito então da Universidade de São Paulo, de outras instituições, além do trabalho de pesquisa no laboratório, de orientação de alunos e atividades de docência
acho que colocam a Dora num patamar de destaque na ciência do país.